Olá, aqui é o Danilo e hoje vamos falar sobre orientação a objetos com Python. A disciplina em questão é Práticas de Ensino de Computação 3, ministrado pelo professor Dr. Ari Henrique Moraes de Oliveira, o aluno Danilo Marcos Leite, carga horária de 10 minutos, nesta data 12/6 de 2024, e o tema é Orientação a Objetos, Classes e Objetos. O objetivo desta aula é capacitar os alunos a compreenderem os conceitos fundamentais de orientação a objetos em Python, focando em classes e objetos e aplicá-los na resolução de problemas práticos. A habilidade: compreender os conceitos básicos de orientação a objetos, definir e utilizar classes e objetos em Python, implementar atributos e métodos dentro de uma classe. Por fim, compreender e aplicar o conceito de encapsulamento. O conteúdo pragmático consiste em introdução à orientação a objetos, classes e objetos, trabalhando com classes em Python, encapsulamento e métodos especiais e os exemplos práticos. Metodologia: a exposição teórica consiste em apresentação dos conceitos de orientação a objetos com exemplos ilustrativos e comparação entre paradigmas de programação. Já a demonstração prática envolve a demonstração de como definir classes, criar objetos e utilizar métodos, e também a codificação ao vivo com exemplos de ambiente de desenvolvimento. E por fim, a revisão, por revisar os principais conceitos estudados nesse vídeo. Os recursos: um computador com ambiente de desenvolvimento Python instalado, de preferência o VS Code junto com um Python Notebook, slides explicativos sobre os conceitos abordados e um material de apoio digital com exemplos de código. Ambos eu vou disponibilizar num link, tanto o slide quanto o material. A bibliografia é essa. Bom, orientação a objetos com Python, classes e objetos. Primeiramente, vamos falar sobre o paradigma procedural, e para muitos programadores, o primeiro contato com a programação veio através deste paradigma, sendo que o paradigma procedural organiza o código em funções e procedimentos que operam sobre os dados. O foco é na sequência de tarefas a serem executadas. Um exemplo seria este código, onde contém duas funções, criar carro e acelerar, e logo abaixo, na linha 9 e 10, é feita a chamada das funções, ou seja, o código é executado de cima para baixo, e cada função exerce um trabalho único, né? As características do paradigma procedural: estrutura linear, o código é executado de cima para baixo, funções e dados separados. As funções e os dados são definidos separadamente, e o foco em processos concentra-se em criar funções que realizam operações específicas. Agora sobre a orientação a objetos. A orientação a objetos é um paradigma de programação que organiza o software em unidades chamadas objetos. Diferentemente do paradigma procedural, os objetos encapsulam dados e comportamentos, permitindo uma estrutura modular e reutilizável. Em Python, a orientação a objetos é amplamente utilizada para modelar problemas do mundo real de maneira mais intuitiva. Os principais conceitos: o primeiro conceito seria a classe, um modelo ou um molde, que define um tipo de objeto. Ele especifica os atributos e métodos, que são os dados e comportamentos. Um exemplo seria a classe carro, pode ter atributos como cor, modelo e métodos como acelerar e frear. O objeto é uma instância de uma classe. Cada objeto tem sua própria cópia dos atributos definidos na classe. Por exemplo, meu carro e seu carro são objetos da classe carro. Atributos são as variáveis que armazenam os dados sobre o objeto. Podem ser atributos de instância, pertencentes a um objeto específico, ou atributos de classe, compartilhados por todos os objetos da classe. Por fim, os métodos, que são funções definidas dentro de uma classe e descrevem os comportamentos dos objetos. Métodos operam sobre os atributos dos objetos. Aqui está um exemplo de um código, onde aqui temos classe carro, que é uma classe que define os atributos marca, modelo e ano, os métodos acelerar e frear, que são instâncias dessa classe, cada uma com seus próprios valores de atributos, compartilhando os mesmos métodos. A classe é um modelo ou molde que define a estrutura e o comportamento de um conjunto de objetos. Ela especifica quais atributos e métodos os objetos criados a partir dela terão. Pense na classe como uma planta ou um molde, onde ela vai dar forma, vai dar vida a um objeto. Um objeto é uma instância de uma classe. Ele representa uma entidade individual criada a partir dessa classe, com seus próprios valores para os atributos definidos da classe. Objetos são cópias concretas e utilizáveis da classe.
Assim, a classe define a estrutura e o comportamento, enquanto os objetos são as instâncias concretas que operam de acordo com essa definição. Agora vamos para os exemplos práticos, vamos codificar um pouco. Para isso eu vou abrir aqui, criar uma pasta na área de trabalho, eu vou nomear como projeto, e aqui dentro dela eu vou executar o VS Code. Pode perceber que ele já abre dentro da página projeto, né? Eu não preciso modificar nada aqui, a não ser criar os arquivos para programar. Você vai clicar em sim, confirma os autores. Aqui dentro da pasta você vai aqui no mais, novo arquivo, e vai digitar, vou colocar exemplo, ponto. Agora essa parte é bem importante, que você vai chamar o programa Jupyter Notebook a partir dessa extensão que eu vou adicionar agora, né? Seria YNB. Se dá Enter, automaticamente ele vai abrir as células de código. Então, pessoal, aqui é um exemplo de uma classe, né? No caso, a classe carro. Eu vou executar ela aqui. Foi executado com sucesso, sem nenhum erro. Temos a classe carro, onde foi definido com a palavra reservada class. Logo abaixo eu tenho o construtor, no caso aqui definido com o comando int, e dentro do construtor eu vou armazenar as variáveis, né? Essa palavra self, né? Essa palavra reservada self, ela serve como uma referência à instância. As variáveis da classe, elas são definidas usando a palavra reservada self, caso que marca e modelo. Aqui eu tenho o método acelerar, cuja função dele vai ser escrever na tela, né? O carro tal, né, está acelerando. Como eu não criei nenhum objeto, o código por enquanto não está fazendo nada. Então, para criar o objeto, eu vou fazer o seguinte, né? Que para criar o objeto, basta eu definir o nome do objeto, né? No caso, o meu carro. Ele vai receber a classe carro. Claro não, carro. E aqui eu vou passar os valores dos atributos, marca, né? No caso, marca eu vou colocar Chevrolet. E o modelo Celta. Bom, aqui está definido um objeto. Quando eu executar, executou com sucesso, né? Não teve nenhum erro. Só que ainda não está fazendo nada, né? Porque nós não chamamos, né, o método acelerar. Então, para isso, basta eu fazer o seguinte. Vou digitar meu carro. Ponto. Acelerar. Ao executar, vai aparecer aqui. O Celta está acelerando. No caso, ele chamou o método acelerar, né? E como o método tem como função escrever na tela, né? Aqui está. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma breve revisão, né? No caso, a orientação a objetos é um paradigma de programação que organiza o software em unidades chamadas objetos e que encapsulam dados e comportamentos relacionados. Em Python, a orientação a objeto é uma abordagem poderosa para modelar problemas do mundo real de forma intuitiva e modular. Os conceitos principais, né? Classe é um molde ou modelo que define a estrutura e o comportamento de um conjunto de objetos. Ela especifica os atributos e os métodos, né? No caso, os dados e funções. E o objeto é a instância de uma classe, né? Ela representa uma entidade concreta que possui seus próprios valores de atributos definidos pela classe. E por fim, a orientação a objetos, né? Em Python facilita a criação de um código modular, reutilizável e intuitivo, que permite a modelagem de situações do mundo real através de classes e objetos. Eu vou passar uma pequena atividade, né, com base no que estudamos hoje, que seria criar uma classe carro com os atributos marca, modelo e ano, e criar os métodos, né, como acelerar e frear, e implementar um encapsulamento para proteger o atributo ano. Isso aí vocês podem treinar em casa, né? Eu vou disponibilizar o material de apoio e com base no material vocês podem fazer os seus códigos em casa, né? E treinando e tentar compreender um pouco da orientação ao objeto, né? Bom, pessoal, eu encerro por aqui.
E muito obrigado a todos.